Fala galera, eu sou o professor Clark. Preparei aqui um curso de lógica de programação voltado para a linguagem Java, né, para você que está querendo aprender Java ou melhorar os seus conceitos, né. Então a gente vai avançar. Java Fundamentos, então a gente vai começar com o que a gente mais utiliza e conforme a gente vai avançando, nós vamos colocando um certo nível de dificuldade na linguagem, né, mas aí vocês vão estar preparados para seguir o nosso fluxo, certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu gosto de passar, e para vocês entenderem, é o seguinte: como funciona um fluxo de um sistema, o funcionamento de um sistema. Né? Que praticamente a gente tem três etapas nesse fluxo. Né? Nós temos aqui do nosso lado aqui o nosso cliente, certo? O cliente aqui, quando eu estou colocando aqui um avatar aqui, mas não necessariamente precisa ser um usuário humano, né? Vamos imaginar que quando a gente trata de sistemas, poderia ser um sensor onde passa, sei lá, um boi lá na frente lá e ele acusa alguma coisa no nosso sistema. Né? Então aqui eu só estou representando por ele, mas pode ser qualquer ação que o meu sistema tome. Né? Então ele tem esses três fluxos, que é o quê? A entrada, ou seja, uma ação que é tomada no nosso sistema, o processamento dessa ação, o que foi solicitado, por exemplo, depois do processamento a gente tem a saída. Né? Então como é que fica esse fluxo? Vamos botar aqui, o nosso cliente lá faz uma requisição, né? Então ele dá uma ação de entrada. Né? Eu posso dar o exemplo, por exemplo, de quando vocês abrem um computador, né? Ou o próprio celular, vocês querem acessar a internet, vocês querem acessar o Google, certo? O que vocês fazem? Vocês vão lá e clicam no ícone do Google. Ah, eu quero acessar o YouTube. Vou lá, clico no ícone do YouTube, por exemplo, o celular. Então, o sistema já está instalado, no caso, no celular de vocês. Quando vocês clicam ali, vocês dão uma ação, que eu quero que abra aquele aplicativo. E aí, essa ação, ela diz o seguinte: ó, a requisição, eu quero abrir o aplicativo. O processamento ele vai fazer o quê? Ele vai buscar as informações. Ó, ele recebe aquela requisição, busca os recursos e cruza os dados. Né? Então, vamos supor, vamos por exemplo, do YouTube. Eu cliquei no ícone do YouTube, eu vou ser direcionado para a página principal do YouTube. Né? Só que por baixo dos panos, a gente tem um processamento. Ele verifica se eu estou logado. Se eu não estou logado, ele vai dizer se eu quero logar ou se eu quero entrar como visitante. Se ele entra como visitante, ele vai colocar lá, talvez, lá na página inicial, os mais acessados no último dia, ou se eu estou logado, ele vai colocar o quê? As inscrições lá, né, que eu tenho, né, as pessoas que eu sigo lá, os vídeos novos deles lá, né. Então, isso é um processamento, isso é uma regra, né, uma regra de negócio. Então, eu coloquei aqui, ó, que no processamento, a gente pode ir buscar numa API externa, né, posso ir buscar fora, em um outro sistema, eu posso ir na minha base de dados, então tem vários lugares que eu posso estar pegando esses recursos para estar processando. Quando eu processo esse recurso, eu devolvo a resposta para o meu usuário, né. E isso aqui é um loop infinito. Toda hora eu estou ou criando alguma coisa, ou eu estou pedindo alguma coisa, buscando alguma coisa, ou eu estou atualizando. Então toda hora eu tenho esse fluxo. Entra, processa e sai. Entra, processa e sai. A programação em si, ela não tem uma complexidade tão grande. Vocês vão ver no decorrer do nosso curso. Onde que fica a maior complexidade? Nessa parte do processamento, vocês vão ver que depois a programação ela sempre se repete, as mesmas coisas, as estruturas são as mesmas. Só que nessa parte desse processamento aqui, ó, é onde entra algumas regras, que a gente chama de regras de negócio. E essas regras que são as complexas, né? Para cada situação que vocês tiver, vocês vão ter uma regra diferente. Né? Imagina assim, ó, imagine que aqui ele está num caixa eletrônico e ele está solicitando um saque. Ele solicitou um saque de R$ 100. O processamento tem que identificar o seguinte: a conta bate? A agência bate? A senha? Autenticou? Autenticou? Legal. Ele vai querer sacar, ele está sacando R$ 100. O que eu tenho que verificar? Eu só entrego o dinheiro para ele? Não, eu tenho que ir lá identificar se ele tem saldo. Isso é regra de negócio. Isso não é a lógica de programação em si. A gente usa a lógica de programação para que a gente consiga efetuar o processamento dessa lógica, dessa regra, né? Então, o desenvolvimento, a lógica em si, vocês vão ver que a gente vai sempre utilizar os mesmos componentes. O que vai ficar mais, o que vai dificultar para a gente é sempre a regra de negócio. Para cada sistema existe uma regra, um sistema de engenharia, um sistema de contabilidade, certo? Então, aqui é onde que entra a dificuldade. Então, o nosso foco é o quê? Focar na parte de programação, na lógica de programação. Depois, entrei numa empresa, aí eu começo a estudar sobre aquela empresa, né? E, obviamente, né, a lógica que a gente faz para conseguir resolver esse problema. Bom, eu separei em algumas etapas, tá? Pra gente fazer um curso bem sólido, tá? A primeira etapa, lógica de programação, que é essa aqui que a gente está vendo agora. Na segunda etapa, a gente entra com as estruturas de dados, né? Porque eu não vou manipular um único elemento, eu sempre vou estar manipulando vários elementos. São vários saques, são vários alunos, são vários professores, são vários clientes, né? Então isso tudo é volume de dados. Esses volumes de dados a gente tem que estruturar, a gente tem que saber trabalhar com ele, com listas, com pilhas, filas, né? Então, segundo passo, estrutura de dados. O terceiro passo, orientação a objeto. Né? Então, Java é uma linguagem orientada a objeto. Né? E a orientação a objeto, esse paradigma, vocês vão ver que ele é muito. Quando a gente. No começo pode ser que é um pouquinho mais complexo de entender, mas depois que a gente entende ele, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente consegue pensar de uma forma fragmentada. Tá? Então isso aqui é bem interessante. Então esses são os três passos. Depois, eu coloco isso, esses três, que são a base da programação, né, pelo menos em Java, aplicando num sistema desktop, né, que a gente vai utilizar JavaFX. Por que um sistema desktop? Como a gente está em cima do Java, aqui ele usa diretamente o Java e a interface não tem complicação para construir uma interface, como é para a gente desenvolver um sistema web, né, que a gente vai ter que ter HTML, CSS, JavaScript. Então já depende de outros cursos para que a gente possa montar a nossos front-end, né, as nossas telas. E no desktop aqui a gente tem uma facilidade nessa parte. A gente consegue entender o funcionamento de um sistema sem se preocupar muito com o visual, embora dê para construir um visual muito bonito. Tá? E depois a gente entra para a API Spring Boot, né, que é isso aqui, a API é onde que é a cereja do bolo, né, que é a parte do nosso back-end. Aí a gente pode ter uma aplicação front-end fazendo requisição para ela, uma aplicação mobile fazendo requisição para ela. Então eu separei nessas 5 etapas. Tá? A primeira etapa de lógica de programação, esse aqui é o core, tá? É a base. Vamos lá. Como que eu separei esse cara aqui? Eu coloquei os seguintes tópicos, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, convenção Java. Como que o Java funciona? Quais são as características dele, né? Segundo, as variáveis em Java, né? A linguagem de Java,
A gente chama ela, né? A gente fala que ela é uma linguagem fortemente tipada, né? Então a gente declara o tipo dela para que ela possa para que ela possa ser utilizada, né? Então nós temos vários tipos e esses tipos eles são declarados. Então a gente tem que entender como que a gente declara uma variável Java, como que a gente coloca um valor dentro da variável Java. Então, o segundo tópico. O terceiro são as entradas e saídas de dados. Nesse primeiro passo, as entradas e saídas de dados que nós vamos trabalhar, elas são via console, né? Então a gente vai ter um console aqui embaixo, depois eu vou mostrar aqui na ideia. Então a gente vai ter a entrada. A entrada é o que o meu usuário solicita para o meu sistema. Saída, depois do processamento, é o que eu devolvo para o meu usuário, né? Então a gente vai ter essa parte de entrada e saída de dados. Quarto, nós temos operadores, que aí a gente vai trabalhar com 3 operadores, tá? Existem mais tipos de operadores, existem ternários, existem vários outros tipos de operadores, tá? Mas esses 3 aqui são os principais. Com esses 3 aqui, você resolve praticamente, olha, quase tudo que tem na programação, esses 3 caras aqui a gente consegue resolver. Então, os aritméticos, né, que são os operadores matemáticos, os lógicos, tá? Que são, a gente vai trabalhar aqui em cima de tabela verdade, depois eu vou passar para vocês certinho. E os relacionais, né, que eles dizem, ó, esse é maior que esse é menor que aquele, né? Então a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Então, o quarto é os operadores. Aí nós entramos no quinto, estruturas de decisões, tá? Nós temos o if-else e nós temos o switch case, né? Então essas duas estruturas de decisões a gente vai aprender na prática, vamos fazer alguns exercícios também, né? Então elas são muito importantes, né? Praticamente é o que define a programação, são essas estruturas. Além da próxima, que né, nós temos as estruturas de repetições. Nós temos o for, o while e do while, tá? Como eu disse, como é fundamento, a gente tem mais estruturas aqui dentro, existem muito mais, né? E o Java, né, no momento que eu estou gravando essa aula, em 2025, o Java está na versão 25, e ele tem outras características que veio, que alteraram um pouco até a estrutura da linguagem. A gente vai trabalhar com o Java ainda na sua essência ali, né, o 17, o 21 ali, que traz bem essa parte de... esse engessamento que o Java tem, né? Ele é um pouco... no começo ele é um pouco engessado, ele é estruturado, né? Pode ser que às vezes tenha, que a gente chama de verboso, é um pouco mais verboso, mas vocês vão ver que depois que vocês entenderem essa prática, essa parte, todas as outras linguagens, elas vão ficar mais claras, né? Vocês vão conseguir ter uma estrutura legal com ela. E aí aqui, para finalizar, eu coloquei métodos, tá? Métodos a gente conhece também como funções. Então nessa primeira parte de lógica de programação, a gente vai aplicar esses conceitos aqui. Depois a gente entra em estrutura de dados, vetores, matrizes, listas, pilhas, filas e assim por diante, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver. Seguindo aqui.